minuto só no seu olhar. Cante, você que sabe. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só no seu olhar. De novo, isso. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Uma luz brilhou em meu caminho. Quando eu ia triste, sozinho. Quando olhei pra cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar. Louva ao Senhor. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu. Basta um minuto do olhar de Deus. Tudo muda em você, tudo em você. Louva a Deus. Tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Jesus, a minha vida. Nunca mais eu serei o mesmo. Foi um divino olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim cantou. Foi um minuto só do seu olhar. Senhor Deus, Pai amado, um minuto, Senhor, do seu olhar é capaz de salvar uma pessoa, Pai. Um minuto do seu olhar cura qualquer doença, Pai. Livra qualquer um do mal, Pai. O Senhor tem mudado cada um de nós, Pai, tem feito a diferença em nossas vidas, Pai. E por isso nós estamos aqui para te louvar, te adorar e pedir ainda mais do seu Espírito, Senhor. Aleluia. Olhe, Senhor, para nossas vidas, para o nosso espírito, Pai. Porque Satanás tem nos rodeado, Pai. E o objetivo dele é nos derrubar. Mas nós seguramos na mão de Jesus para andarmos, Pai, para ficarmos na fila, Senhor. Pois sabemos que o Espírito Santo, sabemos que o Senhor é o nosso guia, Pai. Unja mais uma vez essa reunião, Pai, de companheirismo. O culto de logo mais, que seu Espírito venha tocar os nossos corações. É o desejo de cada um e pedimos isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde, irmão Jonathan. Boa tarde, irmão Robério. Uma boa tarde à igreja, boa tarde quem está nos acompanhando pela internet. É muito bom estar aqui mais uma vez. Estar na casa de Deus. Não tem lugar melhor no mundo do que estar na casa de Deus. Você se sente em paz. Você pode até viajar para outros países, Cancún, né, irmã Sânia, irmão Eliel, vai para a Europa, você vai alimentar ali a carne, você vai ali aproveitar um descanso necessário para a carne, mas na casa de Deus você encontra descanso
descanso espiritual, né? Alguma essência, né, que vai de dentro para fora. É verdade, você se sente em casa. Muito bom, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muito sério no mundo, né? Muito sério no mundo e muito sério na igreja, na mensagem. O tema vai ser a grande armadilha do diabo. A grande armadilha do diabo. Nós vamos ficar de pé para ler Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13. Após o primeiro versículo, vocês poderão se assentar, tá bom? Então, Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13. Todos encontraram? Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13. Veja bem. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Podeis assentar? Vou repetir essa última parte. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo, veja bem, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha só, o povo deixando o manancial de águas vivas, o povo deixando a Deus, o povo buscando para si, né? Muitas vezes castigo, muitas vezes coisas que ele mesmo não deveria, mas com suas próprias mãos buscando, né? Buscando penalidades. Nós vamos falar sobre isso hoje, a grande armadilha do diabo, né? Isso tem pegado, irmão Jonathan, muitas pessoas, muitos eleitos. Agora tem aquilo, né? Às 7 horas, a irmã, vai ter um hino, né? O irmão Natan Farias e o irmão Isaac, o senhor já fica pronto ali, tá bom? Agora tem isso, né? Mensagem 7 horas da igreja, vai ser a base para o estudo de hoje. Nós vamos estudar hoje uma pregação que o pastor Edson fez no dia 12 de setembro de 2016. E nós vamos ver como que tudo que está na Bíblia, tudo que tem acontecido, tudo está aqui para nos avisar e para nós aprender. Tudo, 7 horas da igreja, página 187 do compêndio. Irmão Brana fala assim, ó, tudo que está escrito no Velho Testamento em forma de história, está escrito de forma de admoestação, para que possamos aprender dela, né? A mesma coisa está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, mesmo sentido, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Para quem é chegado esse fins dos séculos? E se tudo está escrito para aviso nosso, será que nós estamos indo lá, ler o que está escrito, para tomarmos as decisões, para direcionar nosso caminho? Ou nós estamos ignorando todos os avisos que Deus deixou na terra e seguindo pelo nosso próprio entendimento, cavando cisternas rotas e deixando um manancial de águas vivas, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Vamos ouvir o hino do irmão Natan e o irmão Isaac. A salvação é de graça. Que Jesus me deu.
Você já tem 18 anos, vocês? Não? Mas canta que nem gente grande, né? A voz está potente, né? A voz está potente. Parabéns. Isaías capítulo 30, versículo 1. Só mais um versículo para iniciarmos, né? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Que filhos rebeldes são esses, ó? Que tomaram conselhos, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Tudo foi escrito para avisos nossos. Deus enviou tudo que nós precisamos para tirarmos nossas dúvidas e descobrir o caminho correto. Ai dos filhos rebeldes que tomaram conselhos, mas não de mim, e se cobriram com cobertura, mas não do meu Espírito Santo. A gente pode observar, irmão Robério, que ele fala ai dos filhos, ou seja, aqueles que não perderam a bênção do seu pai, mas em algum momento tomaram conselho no lugar errado. Então a gente às vezes se engana. Será que esse não pode ser eu, não pode ser você? Às vezes nós estamos vindo à igreja somente, mas o que o irmão Brana falava, da igreja, entre em Cristo. Não sejamos filhos rebeldes ligados somente a tradições que não levam a nada, irmão Roberto. Isso, né? Às vezes nos fazem ter conselhos de maneira errada. É verdade. Agora, assim, o que o diabo faz e como ele faz para derrubar um eleito, né? Às vezes a gente espera o inimigo vir derrubar um eleito, oferecendo uma garrafa de cachaça, de álcool, né? Às vezes a gente espera o inimigo vir derrubar um rapaz, chegando lá e forçando ir para uma festa. Às vezes a gente pensa que só cai quando a gente está lá fora, ou em frente a uma dificuldade explícita, que é errada, que é do mal. Satanás não é bobo. Satanás não é bobo. Nessa pregação nós vamos estar olhando, o pastor Edson conta de como que foi que Satanás destruiu Israel, qual foi o plano de Satanás para destruir Israel. Balaão tentou amaldiçoar Israel e via que não conseguia. Mas aí nós vamos ver que Satanás ensinou como destruir Israel. Quem é o Israel de hoje na terra? Somos nós, são vocês. Será que Satanás parou lá atrás e não está fazendo algo semelhante hoje? Será que basta amaldiçoar a igreja de Cristo para ela ser amaldiçoada? Ela não tem um Deus? Mas guarda isso, depois a gente vai voltar nessa frase. Deus cumpre a sua palavra. E a gente às vezes pensa que cumprir a palavra é só dar a cura, é só dar o pão, é só salvar. Não está escrito que aquele que pecar morrerá? Isso o pastor Adalto colocou hoje, que são coisas boas, mas são pequenas gotas do sangue. Isso. E o que Deus está oferecendo é a totalidade do seu sangue para nós. Exato. Então, nós precisamos ter cuidado. Tudo que foi escrito para aviso nosso. E Satanás quer tirar o seu foco da palavra de Deus. Satanás quer tirar o seu foco. Nós vamos para o primeiro vídeo, tá? Vamos em estúdio, o primeiro vídeo desse estudo de hoje. Pastor Edson, em setembro de 2016. Profeta, nesta mensagem, nesse compêndio das 7 eras, na página 177, lá no finalzinho da página, o profeta diz assim, é a era de Pérgamo, página 177, o profeta diz, tudo que está escrito no Velho Testamento em forma de história, está escrito para a nossa admoestação, a fim de que possamos aprender dela. É o mesmo que Paulo disse, não é? Estas coisas ficaram escritas para aviso nosso. O profeta diz, na era de Esmirna, página 102, o profeta diz, exatamente como a igreja primitiva começou sob o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestações tais como profecia, línguas, interpretações,
sabedoria, conhecimento e cura. Assim, nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo. Realmente Ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tomava suas dificuldades, tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Olha o que o profeta diz. Eles, Israel, eles eram a única nação para a qual ele, Deus, era verdadeiramente Deus. E eu digo, nós, a noiva, somos verdadeiramente o único povo para o qual Deus é verdadeiramente Deus. Mas um dia, eles começaram a olhar ao redor e viram os filisteus. Este é o problema de nós começarmos a olhar ao redor e ver coisas que nos tiram o foco. Tudo que o diabo tem que fazer é nos tirar o foco. Tirar o foco. Esse é o primeiro vídeo. Nós somos o Israel, o povo de Deus hoje. Se você olhar na Bíblia, como que Israel sofreu naquela época? Como que os reis erraram? Eles não reconheceram o que eles eram. Eles perderam o foco. E da mesma forma que muitas coisas poderiam estar acontecendo, podem estar acontecendo hoje para tirar o seu foco. Faz sentido, irmão Jonathan? Totalmente. Na verdade, é como você mesmo disse há uns minutos atrás, antes do vídeo. Nunca vai aparecer Satanás na sua frente com aquela aparência, um bicho grande com dentes para fora, chifre cuspindo fogo pela boca. Essa é uma imagem que ele mesmo criou a partir da mídia para tentar mostrar que se ele aparecer diante de você, ele vai aparecer assim. É uma das coisas que vai tirar o foco. Mas não. Satanás, ele vai aparecer com pequenas coisas. Ele vai aparecer com ofertas que parecem bonitas. E não que parecem, que são bonitas aos olhos humanos. Né? São ofertas salutares. E quando você mal percebe, ele já tirou o seu foco. Ele já te desviou a atenção do que é principal. E sabe qual um dos maiores perigos quando você perde o foco? Cometer iniquidade. O que é cometer iniquidade? É você pecar e não reconhecer o pecado. Você peca e para aquilo se tornou algo tão normal que você não estou pecando. Você não sabe nem pelo que pedir perdão. Você começa a se afastar do principal, você começa a se afastar de Deus. E tudo que é errado começa a parecer o certo para você. Isso faz até também, o irmão Jonathan, fala também de amizades, de conversas. Que você começa a deixar de cortar as amizades, cortar as conversas, cortar os convites na hora que precisa. Você começa a considerar, pensar que pode. Você está perdendo o foco, deixando de reconhecer que Deus fazia tudo por Israel. Deus hoje faz tudo por vocês. E nós se afastamos e perdemos o foco. Vamos ver aqui agora o segundo vídeo. Pode colocar aí, estúdio. Advertências para essa era. Vídeo número 2. Você vai ver que afirmação tremenda. Uma sequência de afirmações tremendas que o profeta faz aqui. Temos que nos guardar do poder do pecado nestes últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos, porque não se tem dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus
e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Ou, aí agora aqui você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se chega a Deus e o deixa enchê-lo com o seu amor, ou não fazemos isso, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Agora, você sabe o que acontece quando se rejeita a verdade de Deus, a palavra? O profeta fez uma afirmação que na página 105, ainda é a era de Esmirna, o profeta disse assim: quando a igreja se afasta da palavra de Deus, quando a igreja se afastar da palavra de Deus, ela crerá em qualquer coisa. Irmão, talvez você pode achar que isso não vai acontecer com você. Talvez você pode pensar, eu posso me afastar, eu posso relaxar, dar uma relaxada, tirar umas férias. E Salomão foi muito mais sábio do que você. Salomão era muito mais sábio do que você e eu, do que talvez todos nós juntos. Mas quando ele se afastou de Deus, ele teve problemas. Quando Salomão se afastou de Deus, ele teve problema. Quando você se afastar de Deus, você crerá em qualquer coisa. O que isso quer dizer, irmão Jonathan? Qualquer coisa te tira. Você está vazio, né? Você está vazio. Sabe o que acontece? Você corre o risco de começar a ver as coisas de Deus e criticar. Mas isso não é justo. Mas Deus não está sendo correto. Porque o plano de Deus deveria ser da forma, né? As pessoas começam a pensar assim, da forma como eu entendo ser certo. Da forma como eu acho que é justo. Você falou a frase, é essa aí, eu acho que, e aí vem um arrazoamento, eu acho que, né, e às vezes até blasfêmia depois desse, eu acho que, né? Aí você começa a considerar ofertas. Sabe o quê? Porque uma pessoa se afasta de Deus e aparece com essas ofertas. Outra que se afasta de Deus compra a oferta dessa outra pessoa. E assim, você não constrói bases fortes. Você não constrói, não fortalece seus espíritos. Sabe o que você precisa, um exército precisa para vencer o outro? Que o outro exército esteja com suas defesas baixas. Se aquele exército não tem defesa nenhuma, qualquer um que atacar ele vence. Se você não fortalece as suas defesas, o inimigo faz a festa. Ele oferece manda uma pessoa, manda uma criança para te fazer um convite, você crerá em qualquer coisa. Olha o perigo, né? Eu perguntei para os jovens hoje aqui à tarde, pelo que as pessoas estão vendendo a primogenitura? Por coisas tão baratas. Qual é o preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para você? Por quanto que você está vendendo isso? Satanás, ele tem uma armadilha para pegar. Ele sabe que se chegar em você com qualquer coisa, ele não vai te levar. Vamos para o próximo vídeo, que a gente vai chegar num ponto muito importante. Pode colocar o próximo aí, o estúdio. Mas vocês sabem, Israel começou a dar umas voltas e cobiçar o mundo. Aqui na página 178 tem uma lição tremenda. É a era de Pérgamo. Prestem atenção aonde Satanás quer levar a cada um de nós. Satanás conhece cada promessa de Deus, cada palavra, cada ponto, cada vírgula, cada letra, Satanás conhece. E o diabo sabe que Deus cumpre o que ele disse. Quando Deus disse para Adão, falou com Eva, no dia que vocês comerem deste fruto, nesse dia vocês morrerão. Satanás ouviu. Você sabe o que Satanás fez? Satanás falou, eu vou fazer Deus cumprir a palavra dele. Deus cumpre. O profeta fez uma afirmação tremenda. O profeta disse, Deus cumpre tanto as suas promessas de bênçãos,
como de maldição. Agora, o diabo queria amaldiçoar Israel. E então o diabo entrou em Balaque, que tentou persuadir a Balaão, um falso profeta, a amaldiçoar a Israel, para que eles pudessem vencer a Israel, porque eles sabiam que com o Deus que Israel tinha, ninguém podia vencer a Israel. Balaão tentou amaldiçoar a Israel, mas não conseguiu, Deus não permitiu. Mas o diabo ensinou a Balaão fazer algo. Ô Balaão, tem uma maneira de você acabar com Israel. É só você fazer Israel se tornar, ele mesmo se tornar abominável para Deus. Irmão, o profeta disse: não vá você viver de qualquer maneira e achar que Deus é um vovô caduco. O que você plantar, você colherá. Veja qual foi o truque de Balaão. Agora, apesar do fato de Balaão conhecia a maneira apropriada de se aproximar de Deus e podia trazer uma revelação do Senhor por meio de um revestimento especial de poder, ainda assim, apesar de tudo isso, ele era um bispo do falso grupo. Porque o que fez ele então para ganhar o favor de Balaque? Ele formulou um plano no qual Deus seria forçado a tratar com Israel através de morte. O diabo sabia que Deus seria forçado a matar Israel para guardar a sua palavra. Porque Deus pode fazer qualquer coisa, menos quebrar a sua palavra. E o diabo sabe disso. Que aviso, né? Que aviso. Está escrito aqui, ó, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Sabe o que isso quer dizer? A escolha está em nossas mãos. A escolha, quando chega a escolha de ir pelo caminho A, de ir pelo caminho B, de seguir a opção A e a B, está nas nossas mãos. Deus não faz a escolha por você, você tem livre-arbítrio para isso. Até naquele momento que Adão e Eva não tinham feito a escolha errada, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Agora, quais as consequências de uma escolha errada? Fazemos escolhas sem ser avisados, irmão Jonas? De forma alguma. Deus, como o irmão Roberto falou, Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio te coloca como um pequeno Deus. E quando você erra, quando você dá um passo fora, você tem que pagar por aquilo. Ali no Jardim do Éden, irmão Roberto, Deus desviou a sua ira diretamente de Adão e Eva e a colocou num cordeiro de sacrifício, fazendo um tipo de que ele teria que cumprir a sua palavra nele mesmo, quando ele viesse aqui na terra, fazendo um tipo do que aconteceria durante muitos anos depois. Mas de qualquer forma ele cumpriu, irmão Roberto. E quem comeu do fruto gerou morte. Deus somente desviou o furor direto daquela morte para o homem, mas desviou por um tempo, porque a morte nunca havia chegado até o homem, ele vivia eternamente. E dali então, nenhum homem mais viveu, como a gente estava estudando, né, o cultinho aqui à tarde, nenhum homem mais chegou a viver nem um milênio. O que viveu mais tempo foi Matusalém, que foi 969 anos. Então, ele teve um tempo esticado de vida aqui na terra, mas a morte chegou até ele. A morte que Deus disse que viria por conta do pecado veio. Deus não deixou de cumprir sua palavra e está cumprindo hoje, nos dando aí, como agora está escrito em Salmos, 70 anos, né? E o que passa disso é canseira e enfado, como está escrito. A morte chega. Isso diz muito sobre algo que pessoas, muitas vezes serve para mim, né? Serve para todos nós.
não consideramos o peso dessas escolhas nossas, né? Será que eu estou forçando Deus a cumprir a sua palavra em minha vida? Quando eu falo Deus cumprir a sua palavra, será que eu estou forçando com que Deus tire de mim as coisas que eu mais amo? Qual que é a minha decisão em meio às escolhas que eu faço? Qual é a minha decisão em frente às propostas que aparecem do mal na minha vida? Porque quando aparece, você tem que tomar a decisão. Muitas vezes você tem a oportunidade de pedir conselhos, mas é como está escrito lá, vocês estão se aconselhando, as pessoas, nós estamos nos aconselhando com quem? Né? Ai dos filhos rebeldes que tomam conselhos, mas não de mim. Muitas vezes, irmão Roberto, infelizmente hoje o conselho está sendo na rede social, né? Eu estou com uma dificuldade na minha vida, eu vou pesquisar aqui no celular. Não, por que no celular? Por que não na Bíblia? Né? Isso eu falo para mim mesmo. Por que no celular e não na Bíblia? Se a Bíblia tem todo o conteúdo que eu preciso, e muitas vezes, de uma maneira mais direta, a Bíblia fala, às vezes, numa linha, o que às vezes, se você procurar na internet, você vai ler textos e vai entrar em sites, e não vai achar uma resposta tão assim na taxinha, vamos dizer assim. E a Bíblia, você procurando nela, você às vezes acha numa escritura e fala, é isso que eu precisava. Eu acho que vários aqui, todos nós já sentimos essa sensação. Estava precisando de uma resposta e numa leitura bíblica achou. Às vezes um versículo só te trouxe uma resposta que te angustiava há dias. E Deus tem deixado um anjo para nós. Deus tem deixado um anjo para nós. Mas parece que às vezes a gente não quer escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. O maior problema hoje, irmão Jonathan, da humanidade, eu posso falar, é o excesso de inteligência. Talvez seja isso. Sabia? Porque não reconhece a limitação do conhecimento humano e se acham autossuficientes para escolher o caminho justo aos olhos do homem. Aos olhos do homem. Porque se você olhar para trás nas histórias bíblicas, se você pegar muitas histórias bíblicas e você tivesse se posicionar naquele momento e falasse, eu tenho que tomar uma decisão, muito provavelmente a decisão que você julga ser justa, era a decisão errada, porque não era o plano de Deus. Nós temos que ter esse cuidado, qual que é o plano de Deus? Quem aqui consegue falar, ninguém consegue, tem sabedoria para falar qual é o plano de Deus. Por isso vem aquele conselho, fique aonde você vê o Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Mantenha-se no caminho que está te levando para o céu. Se eu estou no caminho que está me levando para o meu objetivo, para que eu vou sair desse, para que eu vou questionar, para que eu vou buscar conselho, para que eu vou no mundo? Eu estava vendo um exemplo disso aí, lendo essa semana ali, eu comecei a ler agora 2 Samuel, e muito interessante, se vocês observarem Davi, Saul já estava morto. Então, automaticamente, o que estava ungido o rei era Davi. Mas ele não chegou com prepotência. Ele primeiro quis ver o que Deus falava daquilo. Então, você vê que aconteceu ali, que ele foi instituído por um tempo rei de Judá, mas não de todo Israel. Né? Teve uma parte que ficou ali o reinado dividido com Isbosete, não sei se é Isbosete, o filho ali de Saul, né? Foi colocado ali pelo general Abner. Mas então, antes dele sair guerreando e destruindo tudo, eu fui ungido, o rei pronto, com aquela prepotência, ele foi ver o que Deus tinha para falar. Então, observa ali na história, logo nos primeiros capítulos ali de 2º livro de Samuel, e Davi consultou a Deus, e Deus respondeu, tá, agora você vai, Davi, e luta. E teve um outro desafio, então Davi novamente consultou a Deus, aí Deus falou, Davi vai por aqui, e Davi seguia. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava, ele mesmo já estando ungido, ele não deixou aquilo, pelo menos nesse primeiro momento, subir a cabeça. Ele foi consultar a Deus para saber que passo dar. Vamos para o próximo. Satanás não te força a vir e se ajuntar ao pecado, mas ele planeja, e muitos caem nas armadilhas. Isso aconteceu com Israel. Vamos ver aí o próximo vídeo? Então ele planejou uma maneira de fazê-los vir e se ajuntar ao pecado. Não, o emprego está aí, o emprego é seu, mas você só tem que fazer só isso aí. Não, o pastor não está vendo, isso aí não tem nada a ver não, eu também sou evangélico. A gente faz isso. Irmão, o que Balaão fez? Ele enviou convites para Israel vir à festa de Baal Peor. Venham e adorem conosco. Venha para o nosso almoço. Nós teremos um churrasco. Ora,
Israel, sem dúvida, vira as festas dos egípcios. Portanto, eles sentiram que não era tão errado ir apenas olhar e talvez comer com o povo. Afinal de contas, o que há de errado em ter companheirismo? Nós devemos amá-los, não devemos? Senão, como podemos ganhá-los para Cristo? Ser amigável nunca prejudicou ninguém. Assim pensavam eles. Porém, quando aquelas mulheres moabitas, sensuais, começaram a dançar e a se despir, enquanto rodopiavam, executando seu rock and roll e seu twist, a concupiscência cresceu nos israelitas e eles foram arrastados ao adultério, e Deus, com ira, matou 24.000. O diabo sabe como destruir o povo, mas nós achamos que nós podemos dar umas voltas, pegar uns atalhos e nada sairá errado. Esse é o perigo, irmão Jonathan. Atalhos. Esse é o perigo, né, de querer resolver, né, sozinho, de querer não dar atenção ao que foi escrito para avisos nossos. Nós temos tudo na Bíblia, temos tudo, né? Eu vou passar já para o próximo aqui, que fala sobre isso, exatamente sobre isso, olhar ao redor, né? Rejeitar o que Deus tem para nós, querer fazer diferente do plano que Deus tem para nós na terra, para você, né? Vamos aí para o próximo aí, o estúdio. Veja, quando eles viram as outras nações com seus reis, aquilo atraiu a sua atenção e eles decidiram que deveriam humanizar a sua liderança. Assim eles quiseram um rei. Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eles passaram adiante de Deus. Satanás conhecia o plano de Deus, assim ele pôs nos corações das pessoas passarem adiante de Deus. E esse é o plano do diabo: colocar no coração da noiva do Senhor Jesus Cristo, passar na frente de Deus. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo seu povo através deste consagrado profeta, escrituristicamente vindicado, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para que não se afastassem de Deus, que os tinha carregado como crianças e os feito prosperar e os abençoado, mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estiveste errado em teu comando, tu nunca foste desonesto em teus procedimentos financeiros, tu tens dado o melhor de ti para manter-nos em linha com a palavra do Senhor. Nós damos valor aos milagres, à sabedoria, à provisão, à proteção de Deus. Nós cremos nisso, nós gostamos disso, e além do mais, não queremos ficar sem isto, não. Só que queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante com Judá, seguindo, e nós tocaremos as trombetas e gritaremos e cantaremos. Nós não pretendemos parar nada disso, mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel: veja, Samuel, eles não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado de governar sobre eles. Quando nós trocamos o plano de Deus por um plano melhor que Satanás nos oferece, nós estamos rejeitando a Deus. Israel fez Deus se sentir rejeitado. Eles tinham uma ideia melhor. Quando você toma seu próprio plano,
né? Quando você tenta interpretar os planos de Deus, ter uma ideia melhor que Deus, é quando você rejeita Deus. Não é quando você, olha aqui, quando sério é isso? Não é nem quando você só toma uma atitude, mas quando você faz a sua escolha. Quando você não observa aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus deu para a sua noiva. Porque, aí vamos ver, está quase acabando, vamos ver agora qual que é a diferença da noiva para o mundo. O que faz nós sermos diferentes? O que faz você respeitar o plano de Deus? O que faz você acreditar na mensagem? O que faz você diferente? Porque se tivermos o mesmo comportamento do mundo, vamos ter o mesmo destino do mundo. Foi até citado ali, os favores de Deus todos queremos, né? A cura, as bênçãos, foi o que foi falado ali. O povo de Israel não queria deixar de lado os favores de Deus que vinham através do profeta Samuel. Mas não queriam Deus na sua sequência de planejar um rei, né? Verdade. Vamos ver a diferença agora da noiva para o mundo. Coloca o próximo, o vídeo 7, estúdio, é o vídeo 7 agora. Vídeo 7, tá? Não é o próximo não. A única diferença entre nós e o mundo denominacional é a mensagem. Mas o diabo sempre tem uma proposta. Este foi o problema de Israel. Israel viu as nações ao redor. Eles tinham um rei, eles tinham um estilo de vida, um modo de vida diferente. Então eles pediram um rei. Conseguiram o que? Um Saul. O que deu Saul? Foi logo foi reprovado. Deus falou: olha, você já foi rejeitado, já levantei outro no seu lugar. Mal começou, já foi reprovado. Tudo bem, teve um Davi, maravilha de homem, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele também olhou, ele deu uma olhada e viu que não devia, e teve problemas. Você quer um rei no lugar de Deus? Você vai ter problema. Você quer um compêndio no lugar da Bíblia, no lugar da mensagem? Você vai ter problema. Você tem uma ideia melhor do que o William Branham? Você vai ter problema. Vem Salomão. Oh, Deus abençoou ricamente. Ah, sim. O homem foi o homem mais sábio do mundo, mas teve problema. Vem Roboão, seu filho, foi pegar conselhos, pegou o conselho das pessoas erradas, não tomou o conselho de Deus. E você sabe o que Deus diz de quem não toma conselho dele? Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim. Ai deles. Roboão teve problema. Chegamos então no pior e mais perverso rei de Israel, Acabe. Ele, conhecendo a verdade, casou-se com Jezabel, uma feiticeira, adoradora de ídolos, porque ele queria fazer seu reino mais forte, se unindo ao Egito. De que valeu? Não foi nada. Foi um rei problemático. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele quis mostrar. Deus quis mostrar para o povo, como o profeta disse, que isso tudo ficou, essas histórias ficaram escritas para nosso aprendizado. Quando então veio o inimigo, você tem que saber que o inimigo vai vir, e você tem que ter algo maior do que o inimigo. Então veio lá 33, um exército de 33 reis, Ben-Hadad mais 32. E Acabe tinha escolhido Jezabel ao invés de Deus. O rei lá chegou lá e falou assim: ó, vou levar tudo que é seu, mulher, filho, ouro, prata, vou levar tudo. Covarde! Sim, meu senhor, pode levar. Eu duvido se ele faria isso, se ele fosse um servo fiel de Deus. Nunca!
Quando você é um servo fiel de Deus, você reconhece o que está com você. Você não aceita qualquer coisa, né, irmão Jonas? Qualquer comentário. Você corta, eu tenho certeza, como o profeta fala na mensagem, a história de Acabe lá, se chegasse para Acabe e ele tivesse reconhecido o que ele tinha na mão, ele não aceitava não. Mesma coisa é você, quando chega uma proposta para você, se você reconhecer o que você tem na mão, você manda, cala. Eu gosto muito de uma frase do pastor Adalto, ele sempre repete isso: nós não estamos aqui brincando de ser crentes, nós estamos levando a sério, é isso que o pastor Adalto está falando, né? Nós estamos levando a sério o fato de ser cristão, nós não estamos brincando. Acabe estava brincando de ser rei, ele estava brincando com a autoridade que Deus tinha dado a ele, não levou a sério. O mundo, o diabo, ele está forçando para que muitos dos eleitos, dos cristãos, abandonem, muitos pequem. Estamos vivendo como já foi pregado, desde quando eu nasci, que eu escuto a mensagem, eu ouço isso. Haverá um filtro, há um filtro nos últimos dias. Esse filtro está passando. Você tem que escolher que lado do filtro você quer ficar. Não só passando, está afunilando. Está né? afunilando. A que lado você quer ficar? O último vídeo é bem pequeno, menos de 1 minuto. Passa aí, depois a gente finaliza com comentários. O último, 8, vai ser o 8. O estúdio é o 8. É o 8, perdão. Vídeo 8. Deus não precisa de muita gente, não. Quando foi com Gideão, 32 mil se juntaram a Gideão. Deus falou: tem demais. Manda os covardes embora, os medrosos. Foi mais da metade. Pois ainda ficou um grupo, ainda tem muito. Manda todo mundo beber água. Nós estamos na seleção de Deus. Você está na seleção de Deus. Deus vê como é que Deus está observando como é que você bebe desta água. E a maneira como você bebe desta água é que Ele te seleciona ou te reprova. Deus não precisa de muita gente. Você está na seleção de Deus. É a maneira como você bebe desta água, é a maneira que Ele te seleciona. Finaliza assim, ó. E Deus nos dá um conselho: afasta-se deles, dessas pessoas, desse espírito. Toma seu lugar ao lado do rei, faça dele a sua escolha. Assim como Ele foi com Israel, Ele é conosco, Ele é com você. A escolha, que lado você vai ficar do filtro, é você que faz. Sabe quando? Todo dia. É você que faz. E todo dia você faz essa escolha. E às vezes chega coisas sérias, irmão Jonathan, na minha presença, na sua, na presença de cada um. E a gente não dá o trabalho de pensar que lado do filtro eu quero estar. Será que eu estou tomando o conselho de quem? Quer um conselho? Não arrisca em interpretar. Você tem dúvida espiritual? Tire. Deus deu um anjo. A gente tem, o pastor falou, a única diferença entre nós e o mundo é a mensagem. A gente tem um profeta. E isso deveria deixar você em paz, deveria deixar você tranquilo. Só que muitas vezes não usa do que tem na mão. Quer usar de coisas que o mundo entrega. Do conhecimento intelectual. Use o que você tem na mão, use a mensagem, use como foi com Israel, que decisão você tem que tomar, como foi com Israel, porque peça conselho a quem Deus colocou para nos aconselhar. Você tem um pastor, né? Você tem um pastor. Mas, às vezes um amiguinho do mundo, do lado da direita, da esquerda, a rede social, elege um rei fora da vontade de Deus. Israel fez isso. Como que você elege esse rei fora da vontade de você fazendo, ouvindo conselhos de pessoas que não deveria ouvir? Você rejeitando a Deus. Bem, esse, como o tema disse, a grande armadilha do diabo. Ele quer fazer com que Deus cumpra a sua palavra em você. Como? É para o bem e é para a dor também. Você pode evitar isso. Faça sua escolha, não caia nas ciladas do inimigo. Tomemos cuidado, nós temos tudo o que precisamos e Ele tem nos ajudado. Amém?
Amém. Você foi ajudado? Amém. Amém, amém. Vamos então, irmão Jonathan, vamos orar então. Nosso grande Deus, que tarde abençoado, ó Deus. O Senhor acendeu a sua luz de alerta neste momento e nos trouxe uma reflexão, nos voltou, Pai, para o tempo de Israel, mostrando que hoje somos o Israel espiritual. Deus abençoa cada um de nós para não tomarmos as decisões erradas, mas para tomarmos as decisões corretas. Estamos passando por este filtro da palavra hoje, Senhor. Ajuda-nos a cada um a ter força de vontade, força da fé, para estar no lado do filtro em que passamos por ele e saímos limpos, e que estamos na seleção de Deus. Conceda isso a nós, Pai. Por nossas capacidades nós não conseguiremos, mas estando no Senhor, assim como o Israel da Bíblia, nós saberemos que nunca seremos vencidos. Nem mesmo a morte, ó Deus, neste mundo nos vence, porque a nossa alma tem salvação eterna, Pai. O que morre muitas vezes é este corpo, é dolorido, é sofrido, mas Deus, nem mesmo a morte pode, ó Deus, parar a verdadeira vontade de um cristão, a verdadeira eleição de um cristão que é de vida eterna. Obrigado por isso, Senhor, obrigado por reafirmar isso essa tarde. Oramos a Ti no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.